Olá a todos, eu me chamo Rafaela Oliveira, sou mestre e doutoranda em Biologia Celular e Molecular Aplicada, e desde do início aí da minha jornada científica, eu venho explorando, né, o potencial das algas, o potencial biotecnológico das algas. Então, é por causa disso que eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre essas biofábricas verdes, né, e para que a gente consiga entender e evidenciar mesmo o potencial das algas em cadeias sustentáveis de produção. É comum, né, que muitos de nós tenham uma visão limitada sobre esses micro-organismos, e limitada no sentido de que quando muitos pensam em algas, limitem elas ou ao uso como alimento, e acredito que muitos pensam no sushi, né, ou a um problema ambiental, que é o caso aí da eutrofização. Porém, é até injusto que a gente limite, né, as algas e coloquem elas nesse papel aí de vilã quando elas apresentam um potencial biotecnológico fantástico. Então, meu objetivo hoje é que a gente saia daqui, né, que muitos de vocês saiam daqui com um pensamento diferente, né? Que a gente consiga entender que essas algas elas são sim fundamentais para os ecossistemas aquáticos, mas que também elas possuem um enorme potencial para as aplicações biotecnológicas e que isso só tem a agregar na nossa vida, tá? Então, como eu falei, as algas elas são são fantásticas, né? Justamente também um dos pontos, né, que sustentam essa afirmação é porque elas conseguem se adaptar a ambientes variados e a ambientes extremos que dificultam aí a manutenção da vida. Contudo, elas têm essa adaptabilidade muito grande e aí, por causa disso, é comum não, na verdade, a gente encontra esses micro-organismos em praticamente todos os habitats da Terra. Então, a gente encontra elas nos ambientes aquáticos, né, como já é de se esperar, que são os mares, rios, lagos, lagoas. Algumas espécies também conseguem sobreviver em ambientes subterrâneos, tá? Então, algumas espécies conseguem crescer e se proliferar dentro de cavernas. Também, de maneira surpreendente, algumas espécies são encontradas em ambientes gelados, né, como as geleiras e as regiões polares. E aí eu trouxe essa imagem, que é de 2020, né, foi postada pela CNN, publicada pela CNN, onde foi detectada uma floração de algas lá na Antártida. E aí isso foi atribuído, né, claramente às mudanças climáticas, mas que eu trouxe porque evidenciam o potencial desses micro-organismos de se adaptarem aí a esses ambientes extremos. E também, de maneira surpreendente, elas conseguem habitar ambientes sólidos. Então, desde que haja ali um solo úmido, elas conseguem crescer e se proliferar. Em relação à sua filogenia, elas constituem um grupo diverso de organismos fotossintetizantes que, embora compartilhem características ecológicas e funcionais, elas não formam um grupo monofilético. Ou seja, é um grupo, né, que não descende de um único ancestral comum exclusivo. Então, analisando essa árvore filogenética, a gente consegue detectar pelo menos 6 grupos de algas. Então, a gente tem as cianobactérias, que estão próximas ali das bactérias, e foi a partir delas que se originou-se as algas verdes e as algas vermelhas, e posteriormente as plantas terrestres, tá? E das algas vermelhas originou-se os outros grupos, que são as algas heterocontes, as alveolatas e euglenofitas. Então, nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses grupos para que a gente consiga detectar algumas características, né? Conversar sobre algumas características e também detectar algumas particularidades que cada grupo tem. Então, iniciando pelas cianobactérias, são seres que apresentam é um grupo, né, que apresenta cerca de 2.000 a 7.500 espécies. Elas não são consideradas algas verdadeiras, e isso é em virtude de que elas não são algas eucarióticas, elas são seres procarióticos. Por isso que eu falei que elas são mais próximas ali das bactérias. E embora muitos autores, muitos estudiosos, cientistas não considerem as cianobactérias algas,
alguns outros grupos consideram, justamente porque elas compartilham ali algumas características ecológicas que fazem com que elas sejam consideradas algas também. E uma dessas características é a questão dela conseguir fazer a fotossíntese com a clorofila A. Então, por isso, elas também são consideradas algas por alguns pesquisadores. Então, elas sintetizam, né, a clorofila A e também alguns pigmentos acessórios. Eu trouxe aqui um destaque para a ficocianina, que não são todas as espécies de cianobactérias, mas algumas elas produzem esse composto em abundância, e eu trouxe ele porque ele tem um alto valor agregado, e especialmente nos últimos anos, ele vem sendo bastante explorado, bastante estudado, porque tem uma vasta aplicação biotecnológica, o que faz aumentar aí o valor, né, das cianobactérias. Um ponto é que esse pigmento é um pigmento de coloração azul esverdeada, então é comum que a gente veja em alguns livros se retratando aí, falando, né, sobre as cianobactérias como algas azuis esverdeadas, tá? Em relação à sua parede celular, é composta de peptidoglicano, que confere uma certa resistência para as células das cianobactérias. Então, isso exige da gente que trabalha com as cianobactérias que a gente, na hora de extrair os compostos intracelulares, de repente, a ficocianina, por exemplo, que é intracelular, se eu quiser extrair da célula das cianobactérias, eu preciso aplicar uma força mecânica maior na minha metodologia de extração para que essas células se quebrem e liberem a ficocianina. E, como eu falei, né, também elas foram responsáveis aí pela endossimbiose primária, que deu origem às algas eucarióticas, iniciando pelas algas verdes, né, que são as algas que apresentam mais de 8.000 espécies. Então, é um grupo relativamente grande, né? São representadas pelas clorófitas e streptófitas e são consideradas o grupo irmão das plantas terrestres, justamente porque elas compartilham aí algumas características em comum com as plantas, como, por exemplo, a sua parede celular ser composta principalmente por celulose. Além disso, um dos principais compostos que as algas verdes sintetizam é a clorofila A e B, que é a responsável por dar aquela cor azul, azul não, perdão, aquela cor verde intensa, tá? Porém, para contrapor, né, essa minha fala, eu trouxe aqui a H. pluvialis, né, que é uma representante que produz também um pigmento acessório chamado astaxantina, que, como vocês conseguem notar, é um pigmento de coloração vermelha. Então, dentro de um mesmo grupo, existem espécies distintas que sintetizam aí compostos distintos também. E isso é importante dentro de um grupo. Inclusive, a H. pluvialis é uma das principais representantes, tá, das algas verdes em questão de exploração mesmo, já que, como é a que mais produz o pigmento vermelho, é muito utilizado, muito cultivado, na verdade, para que se extraia esse composto dessa alga. Em relação à morfologia, as algas verdes, elas são mais uniformes, né? Pelo menos nesses representantes que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que sempre eu vou estar trazendo fotografias das espécies que são mais exploradas para fins biotecnológicos. Então, dentre esses representantes, a gente já nota uma semelhança morfológica. Já nas cianobactérias, eu vou botar aqui no slide, a gente já vê uma diferença grande, né? A gente tem aqui a Arthrospira platensis, que tem uma morfologia espiralada, né? Parece realmente uns cachinhos, uma molinha. E as outras representantes, septadas, essa daqui já é mais lisa. Então, a gente tem uma riqueza morfológica muito grande. As algas verdes já são mais uniformes, embora a gente tenha aqui essa representante, que eu acredito que seja do Nalliella salina, que ela tem 2 flagelos, e aí eu estou dando destaque para isso, porque quando a gente chega nas rodófitas, que são as algas vermelhas, elas são as únicas representantes, né, o único grupo entre as algas eucarióticas que não apresentam estruturas flageladas. Então, isso já é um ponto que destaca as rodófitas. Para além disso, né, elas apresentam mais de 7.000 espécies e sua parede celular é composta por celulose e polissacarídeos sulfatados, que fazem com que
elas sejam muito exploradas, porque esses compostos que estão presentes na parede celular delas, né, de algumas espécies, são muito utilizados na indústria biotecnológica. Além disso, elas também sintetizam a clorofila A e alguns pigmentos acessórios. E aqui eu trouxe a ficoeritrina, que tem uma coloração, né, ela é lida ali no espectro vermelho, né, ela é uma coloração avermelhada. Das rodófitas, como eu falei, né, originou-se a partir de uma endossimbiose secundária os outros grupos, sendo o primeiro deles as algas ocrófitas, que são as heterocontes. Essas algas elas são representadas pelas diatomáceas e algas pardas e apresentam mais de 10 mil espécies, ou seja, né, é um grupo mais diverso e que também é considerado ecologicamente muito importante. E aí, por que diverso? Tá? Primeiramente, em relação à sua morfologia. Dentro das representantes microscópicas, a gente já nota uma diferença morfológica muito grande e em relação às algas macroscópicas, né, as macroalgas, as representantes macroalgas desse grupo, a gente tem uma bastante importante, que é a que forma o que chamamos de quipes gigantes. E né, alguns de vocês já podem ter visto fotografias parecidas e não fixaram esse nome, mas de repente muitas pessoas se retratam elas como grandes florestas aquáticas, porque realmente é o que parece. Já que elas uma única representante ali, ela pode crescer mais de 60 centímetros. Então a gente vê a diversidade claramente, né? A gente vê a diversidade morfológica das espécies dentro desse grupo. E ecologicamente importante, porque as ocrófitas, elas são grandes produtoras aí de oxigênio, né? Então, de 20 a 25% do oxigênio que é produzido por representantes desse grupo, e isso já é mais do que algumas não, do que as florestas tropicais produzem. Então, é um grupo bastante importante. A sua parede celular, né, das diatomáceas, é composta por sílica e das algas pardas por celulose e alginato, o que também faz com que elas sejam muito exploradas, e sintetizam clorofila A e C e o pigmento fucoxantina, que é o responsável pelo nome das algas pardas, né? Porque é ele que confere essa coloração marrom dourada aí que fez com que as algas pardas recebessem esse nome. Também temos as alveolatas, que dentro das representantes fotossintéticas são representadas pelos dinoflagelados. É um grupo que apresenta cerca de 2.000 a 4.000 espécies. Sua parede celular é composta por celulose, ou em algumas espécies é ausente. Sintetiza o clorofila A e também o pigmento peridinina, que é o que dá essa cor marrom avermelhada aí, né, desses representantes. Bom, uma curiosidade que eu trouxe aqui é que elas participam do fenômeno de bioluminescência e de maré vermelha. Então, quando vocês se depararem aí com fotografias na internet, ou quem sabe pessoalmente, desse fenômeno, espero que vocês lembrem que são as espécies do grupo das alveolatas, que são, né, as responsáveis, né, são os dinoflagelados que são os responsáveis por causar esse fenômeno. Algumas espécies, tá? E por fim, as euglenófitas, que é um grupo consideravelmente menor, representado por cerca de 800 a 1.000 representantes. Esse grupo, ele sintetiza a clorofila A e B e também muitos carotenoides e também outros compostos bioativos, né? Como eu falei, eu trouxe aqui alguns dos principais que dão um destaque especial. E aí, uma característica que diferencia ela das outras algas é porque ela não apresenta parede celular. Ela apresenta no lugar uma película proteica. E isso acabou, né, conferindo uma certa vantagem para essa alga, né, para algumas das espécies desse grupo, porque garantiu uma flexibilidade estrutural. E por que isso é uma vantagem? Porque ela é mais elástica do que representantes de outros grupos, isso faz com que ela se movimente com mais facilidade e também que ela faça a ingestão de matéria orgânica de forma mais facilitada. Não de forma mais facilitada, né? Que ela de fato proporciona
que ela consiga ingerir matéria orgânica, que é o que a gente chama de um crescimento mixotrófico. Então, algumas espécies, elas conseguem habitar águas poluídas, né? Justamente porque elas são capazes de se alimentar de matéria orgânica. E aí é o gancho que eu pego para falar um pouquinho sobre os sistemas de cultivo, né? Os sistemas de crescimento dessas algas, né? Então, como eu falei, a gente tem o cultivo mixotrófico, que é quando as algas elas conseguem se alimentar de matéria orgânica, mas que elas também conseguem realizar a fotossíntese, tá? Na presença de luz, na ausência, elas se alimentam de matéria orgânica. Por causa disso, é um cultivo mais flexível, mas que é importante ressaltar que não são todas as espécies de algas que conseguem crescer em condições mixotróficas. De repente, a gente vai pegar uma espécie e vai deixar ela sem uma fonte de luz, só com glicose e outras fontes orgânicas, e ela vai morrer porque ela não é capaz de crescer dessa forma. Já o tipo de crescimento heterotrófico, as algas elas obtêm a fonte de energia delas somente de compostos orgânicos. Por causa disso, né, é um cultivo mais complexo e que geralmente requer um ambiente mais controlado para que se evite a contaminação. E também é um cultivo menos eficiente do que o cultivo autotrófico, que é um cultivo, né, um tipo de crescimento onde as algas elas realizam exclusivamente a fotossíntese. Elas estão crescendo, obtendo sua energia apenas da fotossíntese. É um tipo de cultivo, né, de crescimento mais comum e eficiente para o crescimento de algas e, né, assim como todos os outros, também é necessário fornecer nutrientes adequados para o crescimento da biomassa. E aqui nesse slide é justamente sobre isso, né, que a gente vai conversar, que são sobre esses nutrientes que são considerados essenciais para o crescimento das algas. Então, a gente tem uma lista de macronutrientes que são necessários em uma condição, em uma concentração maior, e os micronutrientes que exigem ali uma concentração menor deles no meio, porém que ainda assim são indispensáveis. Em relação aos macronutrientes, eu destaco aqui o nitrogênio, o fósforo e o carbono, são de fato imprescindíveis para garantir o crescimento dessas algas. E aí o carbono, porque ele é a base, né, da vida, das moléculas orgânicas. O fósforo, porque é a principal fonte de energia que essas algas vão ter. E o nitrogênio, que é necessário ali para a síntese, né, do DNA em si, né, garantindo ali a vida da alga. Então, são três que eu destaco aqui como imprescindíveis. E aí, no meio ambiente, quando elas estão crescendo lá nos canais, nos rios, elas conseguem obter ali do ambiente mesmo que se recicla, mas em um cultivo em laboratório, a gente precisa fornecer fontes, né, no meio de cultivo, para que elas consigam obter essas fontes, né, desses macronutrientes e micronutrientes e crescer. Então, geralmente a gente adiciona ao meio bicarbonato, nitrato e outros componentes que vão garantir a vida, né, a manutenção da vida dessas algas. Para além desses nutrientes, a gente também tem alguns outros fatores essenciais, como a luz, né, que diz respeito aí à intensidade e o espectro, que vão afetar a fotossíntese e a produção de bioativos, mas não só a luz. A gente também tem que checar a temperatura, o pH, que geralmente o ideal é entre 6,5 a 8,5, a agitação ou aeração, que é o que vai distribuir os nutrientes e fornecer CO2, e a salinidade, que especialmente aí para as espécies marinhas, ela é fundamental. E aqui nesse slide é importante que eu abra um parênteses para vocês, tá? Que, como eu pontuei aqui na luz, né? Esses fatores eles vão afetar a fotossíntese, ou seja, a vida, né, de uma maneira geral, dessas algas, mas também a produção de bioativos. Então, eu posso estar lá no laboratório e eu quero, de repente, produzir a artróspira, né, que é uma espécie de cianobactéria. Então, eu vou atrás de artigos científicos e eu vi que a intensidade de luz é X, eu preciso fornecer uma luz de fundo amarelo para que elas cresçam bem, a temperatura é Y, o pH é esse, a agitação é 200 RPM e eu preciso de tais e tais macro e micronutrientes. Então, eu preparo o meu meio de cultivo, pego o meu inóculo, misturo, o inóculo, né, que é aquele concentrado ali de células, misturo no meu meio de cultivo
e coloco lá para crescer. Em 2 semanas, o meu rendimento, né, a minha alga vai crescer e eu vou ter uma concentração de biomassa grande, né? Mas digamos que eu quero que ela produza a ficocianina, que é um pigmento que eu já cheguei a comentar aqui, né? Que tem sido estudado aí no campo biotecnológico. E as condições que eu forneci para que ela crescesse, de repente, não foram as ideais para produzir tanto pigmento. Então, eu começo a fazer um estudo de viabilidade. O que é que eu posso fazer? Eu posso testar várias intensidades de luz. Então, uma intensidade mais alta e uma intensidade mais baixa. Ou então, um ciclo claro e escuro, onde eu deixo 12 horas a alga no claro e 12 no escuro. Ao invés de uma luz amarela, eu posso fornecer uma luz com fundo vermelho, a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, fornecer mais ou menos no nitrogênio. Então, tudo isso vai me dar informações, né? E vai me fornecer evidências de que, de repente, quando a alga ela está mais estressada ou quando ela tem um grande suprimento ali, né, de nitrogênio, de fósforo, ela me produz mais determinado composto, que no caso do exemplo aqui foi a ficocianina. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, à medida que eu altero, tá, minha fonte de nutrientes ou alguma coisa ali na luz, na temperatura, eu também consigo obter diferenças no rendimento do que aquela alga vai produzir, seja em questão de biomassa bruta, né? Seja um pigmento, uma vitamina específica que é a minha finalidade ali com a minha produção, tá? Então, à medida que a gente mexe nesses parâmetros, a gente consegue obter um objetivo ali final, um melhor ou pior rendimento, tá? Então, agora que a gente sabe quais são o que é necessário para se cultivar, a gente vai ver um pouquinho onde essas algas podem ser cultivadas. Então, em um cultivo de pequena escala, elas podem ser cultivadas em laboratório, tá? Então, a gente faz esse cultivo em frascos ou elermeias, né? Aqui, como vocês podem observar, a gente fornece a fonte de luz, né, que é indispensável aqui para o cultivo autotrófico, e também a aeração, né, a agitação, que está sendo disponibilizada aqui por meio desses canos, né, que são ligados aqui nos frascos. E aí, a gente coloca o inóculo, como eu falei, e o meio de cultivo rico em nutrientes para que ela possa crescer de maneira adequada. Ou a gente pode fazer esse cultivo também em fotobioreatores de bancada. Aqui é uma coisa mais automatizada, mais chique mesmo, né? Porque a gente só faz o meio de cultivo e o inóculo vai lá no computador, coloca a variável que a gente quer, né? A gente quer a intensidade tal, a temperatura em 30 graus, o pH lá do meio vai estar em tanto, né? Vai estar sendo medido. Então, se de repente tiver uma variação, a gente consegue ver para corrigir. Então, é um processo mais automatizado e que, consequentemente, né, mais controlado, automatizado e controlado, que, consequentemente, garante que a gente tenha um rendimento maior, tá? Tanto de biomassa, quanto que se eu mexer ali nos parâmetros de um composto bioativo específico. Isso é um cultivo em pequena escala. E ainda tem gente, né, que é muito comum na Índia, por exemplo, que produz essas algas, algumas espécies de algas, em casa mesmo, em tanques, né, pequenos tanques abertos, fornecem lá os nutrientes que são necessários, arruma lá um inóculo e consegue produzir, né? Mas isso já é papo para outra conversa. E também temos o cultivo ao ar livre, né, que é um cultivo em grande escala, né? Na verdade, é um cultivo em grande escala, né? Que a gente pode fazer ele tanto com sistemas abertos, que a gente chama de raceways, né? Que é justamente o que a imagem está mostrando. São grandes tanques, né? Grandes piscinas, acho que eu posso falar assim, onde a gente coloca lá a água, fornece alguns nutrientes, a agitação ela é garantida por meio dessas pás, né? Que vão manter ali o cultivo em movimento. Então, pela foto a gente já consegue perceber que ela é um sistema de fácil operação e manutenção, e isso reflete no custo,
que é um custo relativamente baixo. Contudo, como se trata de um cultivo aberto, ele está muito suscetível à contaminação, tá? E também apresenta baixa produtividade, porque a gente não consegue controlar. Na verdade, não é que não consegue, mas que tem algumas dificuldades em controlar algumas condições a que aquele composto está exposto, como, por exemplo, condições climáticas. Tá? A gente pode, sei lá, de repente chover ali, coisas que podem acontecer que desandam realmente o cultivo, e também há uma perda muito grande nesse tipo de sistema por evaporação, tá? Mas aí, de repente, se você abriu a sua empresa, a sua startup, e você tem muito dinheiro, você pode investir nos fotobioreatores, que são os sistemas fechados. Esses fotobioreatores, como é uma coisa mais automatizada, né, semelhante ao que eu mostrei em laboratório, só que numa escala muito maior, ele garante aí uma alta produtividade, um alto rendimento de biomassa, tem um menor risco de contaminação, porque é um sistema fechado, contudo, ele apresenta um alto custo e é uma operação muito mais complexa, que exige aí uma equipe técnica especializada para trabalhar com esses fotobioreatores, tá? Então, assim, mostrei, né, algumas vantagens, mas também desvantagens, principalmente associadas ao custo ou à dificuldade de manter esse cultivo, né? A gente tem que reconhecer isso, mas também o cultivo de algas, ele apresenta muitas vantagens, né, vantagens significativas quando a gente compara o seu cultivo com o de culturas e o de sistemas tradicionais. Então, quando a gente compara com a produção ali, né, o cultivo de plantas terrestres, algumas das vantagens que a gente pode falar é a questão das algas, elas terem uma alta produtividade por área, então elas apresentam um crescimento muito acelerado, com ciclos muito rápidos. Então, diferente das plantas que são por época, né, os frutos ali dão por época, nas algas a gente consegue praticamente colher todos os dias aquela biomassa, tá? De maneira rápida, né? E com rendimento muito grande, diferente das plantas terrestres. Elas não competem com terras férteis, então não é necessário, sei lá, de repente desmatar uma área, né, para poder, como fazem com a plantação ali. Então a gente não precisa fazer isso, porque não há essa competição. Também há um baixo consumo de água doce. Por quê? Porque não é necessário para estabelecer um cultivo de algas que a gente use água potável. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque a gente consegue cultivar as algas em águas residuais, ou seja, águas que são provenientes ali né, do resíduo ali doméstico, de indústrias. Então, né, apresenta aí um baixo consumo de água potável. Por causa disso, elas conseguem capturar os poluentes e CO2, prestando aí um serviço ainda maior para o meio ambiente. E, atrelada a isso, elas são consideradas verdadeiras biorefinarias vivas, porque elas conseguem produzir múltiplos bioativos. Eu trouxe alguns deles aqui, né, nesse slide, os principais, que são os pigmentos naturais, polissacarídeos sulfatados, como eu falei lá no início, né, nas algas vermelhas, compostos fenólicos e flavonoides, vitaminas e aminoácidos, alcaloides e peptídeos. Inclusive, é importante que eu destaque que algumas espécies dessas algas, elas produzem uma vasta gama desses compostos bioativos. A artróspora, por exemplo, que é uma espécie que eu trabalho, ela produz inúmeras vitaminas, tá? E também inúmeros pigmentos e proteínas que são benéficos para a nossa saúde e que, inclusive, são, né, em questão de produção, assim, de quantidade de vitaminas, pigmentos, maior do que algumas espécies de plantas. Então, só vantagens, né, em relação a essa produção desses compostos. Eles são tidos como valiosos porque eles possuem aplicação em diferentes áreas da indústria biotecnológica. E aí eu vou iniciar a minha fala né, a esse respeito com as aplicações ambientais. E por quê? Porque, como eu falei, a gente consegue produzir ela em laboratório, né? Produzir as algas em laboratório. A gente pega lá a nossa água potável, coloca os macronutrientes, fazendo o nosso meio de cultivo, nosso meio de crescimento, coloca a alga lá e ela vai crescer bonitinha.
Mas eu quero abrir uma empresa porque eu quero produzir alimento ali, eu quero fazer uma pasta, um suplemento alimentar. Então, eu vou escalonar a minha produção. Isso, consequentemente, vai aumentar o custo e vai aumentar o gasto de água e de outros recursos, né? Então, uma forma de solucionar isso seria justamente utilizar as algas na biorremediação, que é uma aplicação ambiental. A gente sabe, né, que as algas elas são um bioindicador de que aquela água ali está poluída, mas como eu falei no início, não é legal, né, assim, a gente tem que mudar esse pensamento de que elas são vilãs, quando a gente pode tirar alguma coisa positiva do crescimento das algas nessas águas. Então, aqui na imagem, eu trouxe uma imagem representando um dejeto ali sendo as águas contaminadas ali de casa, de indústria, sendo depositadas nos rios e contaminando eles. Esses rios, né, essas fontes de água ali, ela consequentemente vai ficar rica em nitrogênio, fósforo, nitrogênio que vem ali de nitrogênio e fósforo, né, na verdade, que vem de detergente, sabão, fezes, urina humana. Então, aquela água ela vai ficar rica nesses nutrientes, que são os nutrientes que as algas precisam para crescer, além de também metais pesados, a depender de onde vêm essas águas que estão sendo descartadas ali. E isso pode ser aproveitado porque as algas elas podem crescer ali reduzindo ou até mesmo eliminando esses nutrientes da água. E isso é um processo que a gente chama de biorremediação, que hoje, né, a biorremediação já é considerada uma técnica promissora, porque ela apresenta um baixo custo, ela também demonstra uma benignidade ecológica e apresenta uma eficácia a longo prazo. Então, vou puxar aqui para o baixo custo, porque o custo para tratar uma indústria têxtil, por exemplo, o custo que a indústria tem, né, que aquela empresa tem, para tratar aquela água, para poder despachar ela, é muito alto. Então, se monta um consórcio de algas, né, para tratar essas águas residuais geradas por essa indústria, além de se adequar aí a políticas governamentais, aquela empresa ainda vai estar reduzindo muito o custo com o tratamento dessas águas, tá? E aí a biorremediação por algas, ela pode ocorrer por dois processos distintos, que é a bioacumulação e a biosorção. Na bioacumulação, é um processo ativo, porque ele envolve o gasto aí de energia metabólica dessas algas. A bioacumulação, ela é feita quando a alga ela ainda está em crescimento, ou seja, ela está crescendo e ela está se alimentando daqueles nutrientes, daqueles metais pesados para crescer e se proliferar. Então, enquanto ela cresce, ela começa a absorver, né, esses poluentes que está presente na água através do seu sistema de transporte celular. Então, ele passa pela parede, pela membrana e é depositado ali no interior das células das algas. Já o processo de bioabsorção, ele é um processo que ele é considerado passivo, tá? Justamente porque ele não vai exigir atividade metabólica da célula. Então, na parede de algumas espécies, né, tem ali uma série de grupos funcionais. Eu coloquei aqui, foi a carboxila, hidroxila e os sulfidrilos, e eles são capazes de se ligar quimicamente aos íons metálicos que ficam ali depositados nessas algas. Então, elas conseguem fazer por bioacumulação ou por bioabsorção. Na imagem anterior, como eu falei, né, passa mais a ideia de uma água residual municipal, né, rica ali, né, em esgoto doméstico, mas as algas, elas também conseguem biorremediar efluentes industriais, águas de agroindústria e criação animal, drenagem agrícola, efluentes de refinarias e petroquímicas e uma espécie, né, houveram estudos com ela, foi evidenciado que ela também consegue biorremediar águas contaminadas por mineração, tá? Nessa próxima figura aqui, eu trouxe para vocês um estudo que foi conduzido, onde a espécie
de Arthrospira platensis, né, que como eu falei é uma cianobactéria, ela foi colocada para biorremediar um efluente têxtil, tá? Então ela foi capaz de absorver, de absorver esse corante. Aqui na micrografia, por microscopia, a gente tem em a célula antes, né, de fazer a absorção e depois, onde a gente consegue notar claramente que o corante ele foi absorvido pela célula da alga. E aí, por mais que pareça, né, dado o estado que a célula está em B, que isso seria descartado, o que seria um problema, né? Porque a gente está tirando um resíduo do ambiente, que é o corante, mas aí a gente coloca a alga e ela não resiste, não tem mais o que se fazer com ela, então a gente vai descartar. Um peixe, sei lá, de repente vai se alimentar dessa alga e vai ser prejudicial para todo o ecossistema. Não, não é assim que funciona. A gente consegue aproveitar, mesmo após essa alga absorver esses poluentes, a gente consegue aproveitá-la e devolver para o meio ambiente de forma ecológica, né? Estabelecendo aí uma estratégia de bioeconomia circular. Então, aqui nessa figura esquematiza bem isso, né? A gente faz o crescimento utilizando ou meio de cultivo comum, ou melhor ainda, as algas residuais, né? Elas crescem e a gente consegue reaproveitar essa biomassa e os seus compostos bioativos produzidos para aplicar em outras áreas da biotecnologia, como por exemplo, né, eu começo falando da questão da bioenergia, porque é muito comum que se produza a alga em águas residuais para fins de bioenergia, tá? Porque isso sim causa um pouco de estresse nessa célula das algas, e aí ela produz muito mais lipídios e ácidos poliinsaturados, que são a fonte primária aí da produção desses biocombustíveis. Então, por isso que eu começo falando sobre bioenergia. Já foi evidenciado que as algas elas são micro-organismos capazes de gerar de maneira eficiente biocombustível de terceira geração. E aí, por mais alguém que possa não estar familiarizado aí com o termo, né? Pense que terceira geração é um biocombustível ruim, não é isso. Se trata de fontes, né, de uma matéria-prima que ela pode tanto ser utilizada como alimento ou que seja um subproduto que não tenha utilidade, né? Então ela é classificada aí como de terceira geração. E as algas elas conseguem gerar esse biocombustível de maneira muito eficiente. Eu trouxe também algumas desvantagens, né, relacionadas ao combustível fóssil, né, que é a questão de ter um preço elevado, né, decorrente aí do petróleo, um rápido esgotamento das reservas naturais de petróleo e também uma alta emissão de carbono na atmosfera. Enquanto que o biocombustível produzido pelas algas já foi evidenciado que é obtido com facilidade de biomassa. Ao serem queimados, eles participam do ciclo natural do carbono, geram benefícios ambientais, econômicos e sociais e são biodegradáveis e promovem sustentabilidade duradoura. E aí, né, além de ter essas vantagens associadas, eu trouxe aqui 4 tipos, na verdade, mais de 4, né, tipos de biocombustível que essas algas elas conseguem originar, que é o biodiesel, né, o primeiro deles, onde os óleos e açúcares eles são convertidos em biocombustível líquido. Também o bioetanol e o biogás, onde esses açúcares eles são fermentados do bioetanol e o biogás. O biohidrogênio, onde lá no cultivo a produção do hidrogênio pelas algas ela é induzida na cultura. E por fim o bioóleo, onde elas são submetidas à pirólise para gerar esse tipo de biocombustível. Além disso, aqui, as algas elas também participam aí da indústria biotecnológica e agrícola, né, por meio da produção, né, por meio da indústria cosmética. Muitos desses compostos bioativos que são sintetizados por essas algas, eles possuem uma atividade antioxidante muito forte e isso faz com que eles sejam explorados, né, em várias áreas, incluindo na produção de cosméticos, como existem muitos cremes, principalmente
da Coreia, né, da indústria coreana, onde existem cremes firmadores, cremes anti-envelhecimentos que utilizam esses compostos das algas. Também produzem biofertilizantes e biopesticidas, ração animal e aquacultura, alimentos e bebidas funcionais. Existem inúmeros suplementos alimentares. Além dos alimentos, como eu falei do sushi, existem muitos suplementos alimentares com a biomassa seca das algas, principalmente espirulina e clorela, né? Artróspira, espirulina ou artróspira e clorela. E também corantes, pigmentos naturais e biomarcadores. Esses compostos, eles também são utilizados na indústria farmacêutica e biomédica e também na alimentícia e nutracêutica, que eu juntei, porque, como eu falei, existem muitos suplementos e já foi comprovado que esses suplementos, eles aumentam o metabolismo, fortalecem o sistema imune, têm ação hepatoprotetora, auxiliam na perda de peso, reduzem o colesterol, como eu falei, são um poderoso agente antioxidante. Então, existem estudos sendo conduzidos com alguns desses compostos para comprovar isso, e também já existem produtos na forma de suplementos alimentares que já foram evidenciados que de fato possuem essas ações. Além disso, um fato importante, né, é que eles possuem atividade também anticancerígena e antimicrobiana. Então, não há registros ainda, né, pelo menos não tenho conhecimento de algum medicamento que seja produzido com base nas algas para tratar principalmente o câncer, mas existem muitos estudos animadores, né, alguns inclusive que já estão aí em vias finais, né, de estudos, ensaios clínicos, né, eu quero dizer, que já evidenciaram aí o potencial anticancerígeno de muitos compostos bioativos de algas. E aí, quem sabe, né, no futuro, a gente não tenha um produto, né, um medicamento na indústria farmacêutica que seja disponibilizado e que seja produzido à base de algas. E por fim, eu trouxe aqui, né, para a gente dar uma olhadinha nos produtos que já estão disponíveis para venda, tá? Com os principais compostos que são produzidos por essas algas. Então, eu trouxe aqui alguns pigmentos que são os principais, né, explorados: as astaxantinas, luteína, zeaxantina, cantaxantina, clorofila, ficocianina, ficoeritrina e fucoxantina. Com esses produtos são produzidos o pó azul de ficocianina, né, que é usado para colorir sucos, também picolés, drinks. Essa empresa, inclusive, é uma empresa gigante que trabalha com a comercialização da biomassa da espirulina e da ficocianina, que é esse pigmento azul. Também é produzido um extrato oleoso com base na clorofila de clorela, uma vitamina para os olhos, que é composta por alguns pigmentos, e um creme anti-envelhecimento, que o principal ingrediente é a astaxantina de H. pluvialis, né, que é aquela alga verde que eu comentei lá no início, que inclusive é um creme caríssimo, tá? E que tem uma eficácia comprovada. Também trouxe aqui os polissacarídeos sulfatados, que eu já tinha comentado com vocês. Às vezes a gente nem imagina, mas é proveniente de espécies de algas, onde são utilizados, né, o agar, né, para produzir balas, né, balas gelatinosas, também o meio aqui de crescimento, que usa aqui na placa de Petri. Também é utilizado a carragenanas, né, que é utilizada para agentes geoficantes e também estabilizantes na indústria alimentícia. E aqui eu trouxe a imagem das gelatinazinhas para ilustrar, né, mas que são aplicadas em sorvetes, em balas. Então, assim, tem uma variedade de produtos que utilizam esse composto que são extraídos das algas. Também trouxe aqui os lipídios e os ácidos graxos poliinsaturados, né, que principal mesmo, assim, é a produção de biocombustível, tá? Mas como eu já comentei, né, que eles participam aí de toda essa questão, eu estava até falando do carbono, mas é dióxido de carbono, tá? Que eles conseguem capturar e, enfim, ajudar aí no meio ambiente. Então,
Além da bioenergia, também encontrei alguns produtos que são produzidos, né, com esses lipídios e ácidos graxos, que foi um óleo vegetal e também um creme para massagem que é comercializado e é retirado aí de algumas espécies, nesse caso aqui foram um consórcio, né? Foram várias espécies de algas utilizadas para compor esses cosméticos. E por fim, né, biofertilizantes, ração para peixe, como eu falei, um suplemento alimentar, e existem vários e vários e vários na indústria, e também um hidratante regenerador que é feito com a partir, né, de um peptídeo de uma espécie de alga verde. Então, acho que ficou aí, né? Eu acho que ficou evidenciado realmente que as algas elas desempenham aí um papel importante e multifuncional na biotecnologia, porque a gente consegue aplicar elas em várias áreas, certo? Inclusive com produtos já comercializados, e isso obviamente movimenta o mercado, né? O mercado global. Em 2022, ele foi avaliado em cerca de 11 bilhões de dólares, mas a projeção é que, com mais, à medida que a gente vai estudando e descobrindo novas aplicações e novos compostos, novas espécies, é que em 2030, né, esse valor ele atinja cerca de 20 bilhões de dólares, com um crescimento anual estimado em 8 a 10%. Então, como perspectiva futura, eu trouxe aqui a questão da integração com sistemas industriais e urbanos. Isso é importante porque se a gente consegue integrar, né, o sistema de produção das algas nas indústrias e também nos ambientes urbanos, a gente vai conseguir fazer a limpeza, né, dos efluentes, tratar esses efluentes, enquanto a gente vai estar produzindo biomassa de alto valor agregado. Então, isso é muito importante. Seria muito interessante que a gente conseguisse, de fato, implementar, né, essa estratégia de economia circular. Também desenvolver bioreatores mais eficientes, com foco em aumentar a produtividade, aumentar o rendimento, né, de produção dessas algas e desses compostos. Também utilizar técnicas de engenharia genética e metabolômica, que vão permitir que a gente consiga modificar as cepas dessas algas, tanto para aumentar a resistência delas a algumas condições ali que não facilitam muito a vida, a proliferação, mas também para aumentar o rendimento, né, desses compostos. E, por fim, uma perspectiva muito grande e que vem se concretizando ano após ano, né, que vem se tornando realidade ano após ano, é o avanço, né, e o incentivo com as políticas públicas e os incentivos econômicos voltados aí para essa transição verde. Então, é importante porque as algas elas apresentam uma versatilidade biológica muito grande, elas apresentam um baixo impacto ambiental, têm um alto valor agregado e, em contrapartida, apresentam um baixo custo de manutenção, embora tenham todos aqueles poréns, né, relacionados aos sistemas de cultivo. Elas são seres que necessitam de os meios de cultivo, né, o que elas precisam para crescer. Não é nada que tenha um alto custo e a gente ainda pode reduzir mais ainda se a gente produz com as algas residuais, com as águas residuais, perdão. Então, isso são vantagens, né, que colocam as algas como realmente protagonistas e não como vilãs, mas protagonistas boazinhas, né, na construção aí de um futuro que a gente espera que seja mais sustentável, que seja circular mesmo, que se apresente de uma forma sustentável, com uma bioeconomia circular e que seja economicamente viável, tá? Então, essas aqui são as minhas referências, né? Vocês podem pausar o vídeo e se interessarem um pouquinho, ler um pouquinho sobre como a gente utiliza essas algas, né? Nesses sistemas e para esses fins, né? Que eu pontuei um pouquinho aqui para vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível, né? Pelo meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer pergunta. E é isso. Muitíssimo obrigada.